começar às 19 horas. Estamos atrasados alguns minutos, nos perdoem. Então, continuando, estamos no capítulo 9, bem-aventurados que são mansos e pacíficos. Estudaremos o item 10. O título é a cólera. Estudamos semana passada o 9 e agora vamos por 10. Estudamos a mensagem de um espírito protetor. Agora vamos estudar o item 10, uma mensagem de Hahnemann. Vai, Edilane. De acordo com a ideia completamente falsa de que não pode reformar a sua própria natureza, o homem acredita que não tem obrigação de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais ele se compraz voluntariamente, ou que, para serem eliminados, exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem com tendência à cólera quase sempre se desculpa por seu temperamento. Em vez de reconhecer a sua culpa, ele transfere a falha para o seu organismo, acusando dessa forma a Deus por seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Muito bem, faz a prece. Pedimos ajuda a Jesus, pedimos a Deus acima de tudo, a espiritualidade, o Espírito Luiz, pedimos entendimento desse estudo do Evangelho de Jesus. Pedimos para todos nós, encarnados e desencarnados, pedimos pelos ouvintes, pedimos por todos. Pedimos a Deus por darmos o início do estudo do Evangelho, junto com todos os irmãos, que assim seja. Em nome do amor que vibra nesta casa, do amor desses guias que estão ao nosso lado, do altivo, do nosso amor, Lourdinha, é que pedimos em nome do amor de Deus, nosso Pai, do Cristo Jesus, a permissão para iniciarmos esses estudos. Que assim seja. A Gilane leu aqui que uma ideia falsa que o homem acredita não ter obrigação de fazer esforços para corrigir os seus defeitos, nos quais, como ele colocou aqui, se compraz voluntariamente. E que para você se dispor desses defeitos exige o quê? Perseverança, esforço para mudar. Aí eu conheço uma pessoa, vê se você se lembra, Gabriel, que me disse assim uma vez: tio, só se eu arrancar a minha cabeça e fizer um transplante de cabeça. Lembra? Você não lembra dessa pessoa, não? Eu estou na frente dela agora. Só se eu arrancar a minha cabeça e fizer um transplante de cabeça. Você é atentado pra caramba. Aí eu falei para ele assim: não, você pode, depois você vai lembrar. É o que ele está dizendo, você tem que fazer esforço. Não tem jeito. A gente traz as perturbações dessa vida, às vezes nós não tivemos uma boa educação, nossos pais não souberam nos dar uma educação correta, conveniente, a gente já traz as perturbações de outras vidas e a gente não consegue se estruturar. Isso é muito comum. Um espírito forte,
Aí tem uma frase que eu vi muito dizer: o meio é fundamental, é o meio que educa o homem, mas não é o meio. O meio tem influência, sim, claro, uma grande influência, mas quantas pessoas vencem o meio? Quantos homens de bem vivem em meio a uma comunidade, no tráfico, onde a violência é uma constante? Está atrasada. Está atrasada. Hein? Quantos vencem? Agora, o meio influencia? O meio influencia, mas não é condição sine qua non para a tua libertação. Então, a educação influencia, claro, os pais vêm para nos educar, mas nós não podemos culpar os nossos pais, nós não podemos culpar. Muitas vezes eles dão o que eles têm para dar, eles não têm mais para dar, e nós viemos naquela família, com aquele pai, com aquela mãe, com aqueles irmãos, porque era ali que a gente tinha que vir, não tinha outro lugar, era ali. Mas, como há uma grande influência, os pais veem, a obrigação dos pais é nos educar, mas eles não conseguem, eles também não foram educados como deveriam, mas a gente não pode culpá-los. A gente pode fazer um esforço para mudar. Se nós tivermos um bom caráter, a gente muda, mas tem que ter esforço. Mas a vida muitas vezes nos leva a grandes desequilíbrios, a gente faz bobagens, erra muito, e chega um momento que a gente diz assim, chega, ou a gente sempre quis ser diferente, mas não conseguia, mas numa determinada época da vida, aparecem pessoas que cruzam o nosso caminho, acontecem coisas que a gente não esperava, e a gente bota a mão na consciência e diz assim, eu preciso mudar. Grandes acontecimentos fazem a gente pensar dessa forma. Aí a gente encontra, por exemplo, a casa espírita, a doutrina espírita, que nos faz refletir sobre a vida, nos faz pensar diferente, e vocês sabem disso. Mas muitas vezes o nosso passado fala alto. Muitas vezes, porque a gente chega na casa espírita, a gente fica empolgado, a gente fica vislumbrado e se dedica, mergulha naquele trabalho. A gente não são nem as pessoas, que as pessoas têm defeitos. A gente se depara com algumas dificuldades, mas a gente vence, a gente continua. Mas a gente se pega às vezes no mesmo erro. São os atavismos, né? O mesmo erro. Aí você cai, aí putz, meu Deus, eu ainda sou assim. Você se levanta, você promete a Deus, a todo mundo, que não vai mais vacilar, que não vai mais errar. Passa um tempo, você cai novamente. Mas essa queda, ela vai cada vez mais se espaçando, né? Aí você tem quedas menores, até que um dia você começa a caminhar. A gente precisa aprender a ter paciência conosco. Eu tenho que ter paciência com as pessoas. Eu primeiro preciso ter paciência comigo. Senão, se eu não tenho paciência comigo, como é que eu vou ter com as pessoas? Eu tenho que amar o próximo, eu tenho que amar o outro. Mas eu também preciso me amar. Eu preciso gostar de mim. Se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro? Tinha uma música, né? Eu me amo, não tinha? Eu preciso me amar. Porque vem uma situação de amor próprio. Eu aprendi isso com o Divaldo. Divaldo contou isso. Ele diz assim,
quando alguém jogar lama em você, sai da frente, porque a lama passa. E ele que pegou na lama vai ficar sujo de lama, com as mãos sujas. Mas se você ficar na frente da lama, a lama vai te sujar também. Então, o que é se sujar com a lama? É você rebater, é você agir no mal, contra o mal. Você usar a mesma ferramenta do mal. Aí você se embala, você se suja de lama. Então, você se amar é você deixar a lama passar. Faz uma experiência. Se ele me perturba e eu fico calado, eu consigo ficar calado, eu fico tranquilo, com a paz na consciência. E ele é que se desequilibrou. Isso é se amar, isso é gostar de si. Quer ver uma outra coisa que ele falou? Uma coisa simples, é a gente saber dizer não. Você dizer não, muitas vezes é difícil, não é? Você fica pressionado, se sente pressionado, diz um sim, mas você não queria dizer sim. Então você, em alguns momentos, você dizer não, é você se amar, é você não se violentar. Um não, saber dizer não, isso é gostar de si, você se amar. Então saber dizer não, sair da frente da lama. Tem uma outra coisa que ele falou que eu não me lembro. Ele disse, o Divaldo, quem ensinou isso para ele foi Marcos Prisco, um dos seus guias. Dizem, eu não sei, dizem que Marcos Prisco é o mesmo espírito André Luiz. Então são coisas simples. Senão, como é que eu vou amar o outro se eu não gosto de mim? Eu tenho que aprender a me preservar. Então vamos lá. Aí ele disse aqui ainda, né? Voluntariamente o que para serem eliminados exigiriam perseverança. Ô Gabriel, eu te pergunto agora, você nem lembra que você falou isso para mim, mas você faz uma análise agora. Você começou a estudar a doutrina espírita lá no Rio Grande do Sul, onde você estava, ficou lá 3 anos, conheceu 5 anos, conheceu o centro espírita, fez amizade, veio aqui para o Rio, está aqui há quanto tempo? Há um ano e pouquinho, está aprendendo. Já não mudou? Tem muita coisa para mudar? É um processo. Então, por isso que a gente precisa ter paciência conosco, é um processo. Não dá para arrebentar a porta do céu de uma vez. É devagar, a gente vai ouvindo, vai refletindo no que ouve. Quando a gente cair, a gente reflete na nossa queda. Se auto-perdoar, é o auto-perdão. É assim, por exemplo, que o homem com tendência à cólera quase sempre se desculpa do seu temperamento. Em vez de reconhecer sua culpa, ele transfere a falha para o seu organismo, acusando dessa forma. Foi o que você fez ali. Você falou assim, você acusou o organismo, acusou a cabeça. Eu sou assim porque Deus me fez assim. E você acaba acusando Deus também. Eu não queria ser assim. Tudo bem, se você não queria ser assim, faz esforço para mudar. Isso é consequência de quê? Do orgulho que a gente tem. A cólera é orgulho puro, é consequência do orgulho. Eu não tolero o outro. Quem é ele para falar dessa forma comigo? Quem é ele para fazer isso comigo? Eu sou mais do que ele. Ao passo que se você conseguisse ficar quieto e deixar a coisa passar, você ganharia muito. Você não se desestabilizaria.
desestabeleceria. Estabilizar, desestabilizar. Você não se desestabeleceria. Esse negócio aí. Né? Desestabilizar. Agora você deixa o outro, quando você deixa o outro te tirar do sério, é porque você está deixando de se amar. Você está valorizando o que o outro está dizendo. Ah, lembrei a outra coisa. Que o Divaldo falou. É você saber quem é você se conhecer. Porque está naquelas três ali. Quando alguém chamar você de feio, aí você pega esse feio aí e amplia para uma opção de coisa, né? Quando alguém te chamar de feio, você não se aborreça, porque você sabe que você não é feio. Mas se alguém te chamar de bonito, você também não se envaidece, e você sabe que não é tão lindo assim. Isso é se amar, porque você não cai na vaidade quando alguém te elogia muito. Andou um tempo aí, esse mês mesmo, passou agora, está terminando. Quanto elogio eu recebi. Eu por dentro eu falava, sai para lá, Satanás, vai tentar o cão com reza, sai de perto de mim. Eu por dentro, claro que eu não fui descortês com ninguém, mas tentaram me dar uma rasteira pelo elogio, para ver se eu caía na vaidade, eu realmente achasse aquilo que a pessoa está falando. E não foi uma, não foram duas, não foram várias situações. Falei, o que está acontecendo comigo? O que esse pessoal quer? Porra. Então, a gente não se envaidece quando se chama de bonito, esse bonito abre um leque muito grande, e nem se aborrece quando te chamam de feio. Por quê? Porque você se conhece, você sabe quem é você. Por que você vai deixar o outro dizer quem é você? O outro diz o que quer, ele pensa o que quer, ele tem boca para falar o que quer. Agora, você aceita também se você quiser. Então essas três coisas, elas são fundamentais para você mostrar que você se ama. Que você se ama. Isso é amor próprio. Que voltamos a dizer, se você não se ama, como você vai amar o próximo? Entenderam isso? Vamos lá, Dilane. Querem falar alguma coisa? É o auto-perdão. A gente precisa aprender a perdoar. Precisa aprender a se perdoar. Senão a gente não perdoa ninguém. Hoje no estudo do Evangelho, hoje à tarde, semana que vem eu quero até que o senhor repita ele, que é o capítulo 6, o item... Capítulo 6, o Cristo Consolador. O item 7. Capítulo 6, o item 7, que foi lido lá até no culto do Lá na Casa Lá. O que aconteceu? Teve uma certa discussão que eu não rebati muito, deixei, porque eu falei assim, quem é o professor é o senhor, e o senhor vai ter que repetir essa aula, porque eu enfatizei aquilo assim, aqui está com muito problema dessa questão das pessoas estar de birrinha um com o outro.
falei assim, tem que aprender a amar um com o outro. Quando passar por outro lado, aí o que eu citei. Quando passar por outro lado, são todos irmãos. Será que vai haver separação? Então teve essa enfatização que vai haver separação. Não, lá do outro lado eu só vou ficar com o espírito afim. Aí eu falei assim, ué, aí eu citei até essa parábola da rainha de França. Eu falei, a rainha diz que ela não era afim dos funcionários aqui encarnada. Ela não era afim. E quando ela chegou lá do outro lado, ela encontrou, eles receberam ela. Estava bem acima dela. Então, o senhor tem que dar essa aula, que foi bem mal entendida mesmo essa aula lá hoje do Evangelho. Principalmente eu não entendi. E a pessoa já é espírita há muito tempo. Foi o capítulo 7, né? Sim. Ali diz, eu sou o grande médico das almas. A gente não tem que ter dúvida do Evangelho. O Evangelho não é para se discutir. O Evangelho é para se praticar. Não, porque essa questão, quero saber, essa questão sobre se a gente vai passar para o outro lado, só ficar com os espíritos, que só afins. Eu gosto do senhor, então eu vou passar para o outro lado, só vou ficar com o senhor, com quem eu gosto, com o Márcio, com a Maiara, quando a gente passar lá para o outro lado, viu? Se no mundo espiritual a gente só fica com espíritos afins ou não. Isso. Entendeu? Essa Depende. questão. Depende. Vamos pegar aqui. Eu quero estar com a Lourdinha. Quero estar com ela. Se o senhor quer. Eu quero. Mas eu faço um monte de bobagem. Aí ela está num patamar bem melhor, bem mais alto do que o meu. Eu não vou estar com ela. Ela pode vir me ver, mas eu não vou poder estar com ela. Eu tenho que fazer por onde estar com ela. Isso é em questão de elevação. Espíritos afins é que têm afinidade. Afinidade é sintonia de pensamento. Não é porque eu sou espírita que eu vou chegar lá e vou estar lá só com os espíritos elevados. Depende do que eu faço como espírita. A gente não vai dar carteirada do outro lado como espírita, ou como seja lá o que for. A gente vai estar com aqueles que a gente se afiniza, para o bem ou para o mal. Quando vocês estudam lá no Evangelho mesmo, é lá no final, que ele fala do anjo da guarda, que é um espírito superior, quando ele fala dos espíritos familiares que te amam, ele fala dos espíritos afins. O espírito familiar que te ama e pode fazer muita coisa por você. Agora, eu sou um espírito que vivo no mundo do crime. A minha mãe também, meu pai também, meus irmãos também. Eles morreram, eles são meus espíritos familiares. Então, eles não são superiores. Então, você tem os espíritos familiares, você tem um anjo da guarda, os espíritos familiares, você tem os espíritos sedutores, que se seduzem. Agora, o que você faz aqui? Vê lá o Emmanuel, ele não amava a esposa, a Lívia, e por que ele não pôde ficar com ela? Porque ele se perdeu no orgulho, na vaidade. E Lívia ascendeu, seguiu Cristo sempre. Então o Evangelho é para a gente ler, para a gente se fortalecer e agir. Numa situação difícil, como Jesus agiria? É assim que eu vou agir. E dependendo da minha reação, o normal é a gente reagir a uma situação. O que seria o mais adequado era agir e não reagir. Como Jesus faria? Tem que se perguntar. Entendeu? Aí depois a gente fala sobre isso. Mas isso tem a ver aqui com o que a gente está estudando. Porque o orgulho sempre é a nossa pedra de tropeço. É o orgulho. Orgulho, vaidade, o que a gente, justamente o que a gente está fazendo aqui. Sem a menor dúvida, continua aí. Sem a menor dúvida, existem temperamentos que se prestam mais que outros a atos violentos.
Assim como existem músculos mais flexíveis que se prestam melhor a grandes esforços. Não acrediteis, porém, que aí se encontre a principal causa da cólera. Ficai certos de que um espírito pacífico, mesmo em um corpo irascível, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo em um corpo sem energia, não será brando. Então, olha o que ele falou aqui. Existem temperamentos que se prestam mais do que outros a atos violentos. Isso é o temperamento da pessoa. Porém, não está no corpo. Você pega, às vezes, corpos franzinos e as pessoas são violentas. E você pega gente grande, forte, que são calmas, que são pacíficas. Então, não é o corpo que dá a violência ou a passividade, a pacificidade. É o espírito que habita no corpo. Por isso que você tem que trabalhar o espírito. Não acrediteis, porém, que aí se encontre a principal causa da cólera. É a minha cabeça, eu tenho que transferir essa cabeça. Não é. Ficai certos de que o espírito pacífico, mesmo em um corpo irascível, será sempre pacífico. E que o espírito violento, mesmo em um corpo sem energia, não será brando. Pega Jesus, que é o nosso modelo. O corpo que ele via, um corpo que ele voltava, vamos supor que ele voltasse à Terra. Podia ser um corpo branco, amarelo, azul, vermelho, preto. Seria sempre o mesmo Jesus, pacífico, calmo. Um corpo forte, um corpo mais franzino, seria sempre Jesus. A violência somente tomará uma outra característica, porquanto, não tendo um organismo próprio para manifestá-la, a cólera ficará contida, enquanto que o outro caso se mostrará livremente. Então é o espírito que é irascível ou é calmo. Entendeu, Solicito? Pergunta, colocação. O Evangelho é tão claro, não é? E tem gente que briga por causa de, como ela está falando aqui. Dentro da casa espírita, briga por causa do Evangelho. Eu tenho um amigo, tenho como amigo ainda, ele está desencarnado. Chama-se Paulo Cordeiro. Quando vocês ouvirem falar do Paulo Cordeiro é um cara tranquilão, gente boa, pensa numa pessoa gente boa, sempre tranquilo, bom palestrante, bom amigo. Ele era um negão forte, grande, gente boa. Aí ele contava lá os casos dele, ele que dizia sempre assim: quando eu estou bem, eu venho à casa espírita, quando eu estou mal, aí eu não falto. Ele tinha umas coisas muito interessantes. O Paulo Cordeiro disse que estava num ônibus, eu vou contar mais ou menos, tem muito tempo que ele falou isso. Aí teve lá uma discussão, ele disse que estava com o Evangelho debaixo do braço. Ele falou assim: a minha vontade, ele era calmo, a minha vontade era de dar uma surra de Evangelho lá no sujeito, pegar o Evangelho e tacar na cabeça do camarada. Então, mas isso é bem da gente mesmo, bem da gente. Você está com o Evangelho debaixo do braço, mas não está com o Evangelho no coração. Você está com o Evangelho na ponta da língua, você sabe tudo, a página, o capítulo, o item, mas não está no coração. Toda pessoa levanta o dedo, isso. Você fica até admirado com o conhecimento. Mas a pessoa continua a mesma, não mudou nada. Lembra daquela propaganda? Ei. A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos. Então, você continua a mesma pessoa. Você precisa mudar, fazer um esforço. Porque Jesus é o modelo. Jesus é modelo. O modelo é para ser seguido, para a gente imitar. Jesus é o guia.
Vai lá, Dilane. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não a possui, assim como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Olha aí, O é o homem- espírito, senão onde o mérito é responsabilidade. Mérito é o esforço que você faz. E o que você fizer de errado ou de certo, a responsabilidade é tua. Eu me lembro, isso foi lá até em Cabo Frio, foi uma pessoa lá, um grupinho, tinha um rapaz que liderava aquele grupo. E qual foi o trabalho que ele realizou lá, que ele estava realizando? Ele conheceu a doutrina espírita, ele resolveu então fazer um trabalho junto aos drogados, tipo drogados anônimos, então, aqueles que se drogavam. E ele foi falar com o espírito, eu estava do lado do médium, e ele contou o que estava fazendo, eu estava ouvindo, me admirei do trabalho dele. E ele fez aquilo porque ele se drogou antes, e ele venceu o vício. E ele queria ajudar as pessoas que caíam no mundo do vício, da maconha, da cocaína. E o doutor Herman disse assim para ele, eu fiquei admirado, ele disse assim, olha, tudo bem, mas o que você está fazendo não resolve o problema, não basta. Porque o que vai acontecer com eles? Eles vão se segurar, eles não vão usar a droga enquanto estão no corpo, mas quando eles saírem do corpo durante o sono, eles vão em busca da droga. Eles vão. E com o tempo, eles poderão voltar ao caminho das drogas novamente, com o próprio estado de vigília. Quantas pessoas a gente já atendeu aqui e que ele se vê viciado? Aí ele vai e some, faz um tratamento, uma clínica, fica 1, 2, 3 meses e volta. Volta bem, daqui a pouco cai de novo. Porque enquanto ele estava na clínica, ele não podia ir pegar a droga, mas quando ele dormia, ele podia ir para onde ele quisesse. Aí o doutor Herman disse, você tem que tratar também o espírito. Você precisa evangelizar essas pessoas. Eles precisam tomar passe, eles precisam ser evangelizados. Senão, o tratamento é incompleto e eles não vão se curar. Interessante. Por quê? Porque quem é vicioso é o espírito. Não é a minha cabeça, não é o meu corpo que vai para o boteco beber. Sou eu, o espírito, que quero beber, por exemplo. O livro Sexo e Destino, do nosso André Luiz, é uma história interessantíssima, belíssima. Logo no início ali, está um senhor, eu não me recordo o nome dele, nem dos espíritos que estão ali. Está um senhor chamado Carlos, um senhor lá. Ele acorda de manhã, senta no sofá da sua casa. Ele era de classe média alta, ele senta no sofá de manhã, abre o jornal. Antigamente é um hábito do jornal, hoje quase não tem mais, né? Você tem tudo aqui no telefone, ele abre o jornal, começa a ler o jornal. Nisso, 2 espíritos que o acompanhavam sentam do lado dele e acompanham as notícias com ele no jornal. Leiam o jornal com ele. Um de um lado, outro de outro. Isso é o André Luiz, que foi lá visitar, além do jornal. Aí um diz assim para ele, grita no ouvido dele, quero beber. Quero beber. Está lá. Ele, sem estar com vontade, era de manhã, ele pega a garrafa de uísque que estava do lado, coloca uma dose e toma. E o outro espírito diz assim no outro ouvido, eu também quero.
eu também quero. Ele vai, bota outra dose no copo e bebe. E ficam os três ali lendo o jornal. Um passa a mão no ombro dele de um lado, o outro do outro lado, e os três continuam lendo o jornal. E ele usa uma expressão assim: parecia uma cobra enrodilhada numa árvore, enrodilhada num tronco. Os dois espíritos, como cobras enrodilhadas num tronco. Eram os dois espíritos em torno dele. Então, o espírito tinha um vício. O espírito desencarnado queria beber. E ele só podia beber com o outro, com o seu, vamos chamar, o seu médium. Na verdade, como diz aí na igreja, aí, o encosto. Os dois eram viciados e se locupletavam com ele. Coitado. Então, o vício é do espírito. Ah, não é que morreu que largou o vício. Não, morreu, continua no vício. Viciado. Se ele não quiser um tratamento, vai continuar no vício. Precisa ser tratado. Fala. É uma obsessão. Já está mais do que uma obsessão simples aí, né? Você já vê uma subjugação, porque ele obedece o outro. Obedece o desencarnado. Ele obedece. Ele escuta lá dentro da cabeça dele, ele escuta lá dentro, quando ele grita, quero beber, ele pensa assim, poxa, acho que eu vou beber. A ideia. Vem certinho. E eles já estão ali juntos há muito tempo. Tem um dia que o André Luiz vai com o instrutor, não me lembro lá o nome do instrutor, cada história tem um instrutor, é o Alexandre, é o Félix, esse aí eu não me lembro, eu acho que era Félix, ele vai lá, não me lembro, ele vai lá e eles se mostram para os espíritos, o espírito levanta, o que vocês querem aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Essa casa aqui é minha. E expulsa, porque eles se materializam, né? O espírito se materializa para ser visto pelos outros espíritos que estavam ali. Eles foram para conversar, não teve diálogo. Eles não deixam ele, ele é meu, ninguém se aproxima, eles são violentos. E os espíritos bons não agem por violência. Como é que um espírito bom vai ajudar o médium se o médium está sintonizado com aqueles que gostam de fazer o que ele gosta? Entendeu? Buscar ele para dormir. O homem estava lá com as mulheres, e uma prostituta lá, arrumando os espíritos. Aí chegou o André Luiz e o outro para levar ele para o trabalho, e ele falou, as duas mulheres, não, ele já fez a escolha dele. É verdade. Está aqui com a gente. Entenderam? Então é sempre do espírito. Ele continua aqui. O homem que é deformado, continua. Não, peraí. O homem que é deformado não pode tornar-se direito. Continua. Lê aí. O homem Vamos lá. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes acontecer? Então, quando você usa a vontade firme, você consegue vencer.
Dizei, pois, que o homem permanece vicioso porque quer ficar vicioso, ele quer, a vontade dele. Mas aquele que deseja se corrigir sempre pode fazê-lo. Se assim não fosse, a lei do progresso não existiria para o homem. Hahnemann. Mensagem aqui do Hahnemann, né? O francês que... O alemão, ele foi alemão, desencarnou na França, que criou, né, descobriu a homeopatia, o pai da homeopatia. Então, é uma bela mensagem essa daqui do Hahnemann. Vamos parar por aqui. Querem saber quem foi Hahnemann? Tem aqui no livro, ó. Samuel Christian Friedrich Hahnemann. Nasceu em Metz, Alemanha, no dia 11 de abril de 1755 e desencarnou em Paris, França, no dia 2 de julho de 1843. Estudou na Faculdade de Medicina da Universidade de Erlangen, na Alemanha, e graduou-se médico em 1779. Criou a medicina homeopática em 1796, após anos de dedicação à observação e estudos sérios sobre as reações medicamentosas no organismo. Hahnemann foi perseguido tanto por aqueles que consideravam a sua homeopatia como milagreira, como pelos seus detratores, que o cercavam com seu descrédito. As perseguições chegaram a ponto de fazê-lo buscar proteção junto às autoridades da cidade de Leipzig, onde exerceu a medicina homeopática de 1811 a 1821, quando teve sua casa apedrejada e queimada pela população aliciada pelos médicos alopatas. A alopatia sempre foi uma máfia, né? Os laboratórios, uma máfia danada. E tanto que desacreditam a homeopatia até hoje. Agora, a homeopatia... na dinamização dos produtos, ela atinge o perispírito, sabia? A homeopatia, ela cura de dentro para fora. Vamos terminar aqui o nosso estudo, agradecendo a Deus. Faz aí, Jesus, faz, Adilane, a prece. Obrigado, Senhor, pela noite de estudos. Obrigado, meu Deus, nosso Pai. Abençoe sempre a nossa casa. Ajuda-nos a divulgar a doutrina espírita. Fortaleça-nos, anima-nos, encoraja-nos. Não nos deixes esmorecer, Senhor. A nossa gratidão aos guias da nossa casa de amor, ao altivo e à coluna de espíritos que dirige o nosso SEAP. Em nome de vocês, amigos queridos, em nome do amor, do nosso amor, Lourdes, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, é que damos por encerrados os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.